Na sequência, vamos complementar com mais algumas síndromes reumatológicas. Vamos aqui ver a espondilite anquilosante e a artrite psoriásica. A espondilite anquilosante, também conhecida como a doença de Bechterev na Europa, é uma artropatia axial crônica. É o protótipo das espondiloartropatias soronegativas. É mais comum nos homens do que nas mulheres, acomete mais homens jovens, né? A doença se inicia em homens mais jovens, até os 40 anos de idade, né? Começando aos 20, podendo acometer até os 40 anos de idade. O quadro clínico se caracteriza por dor e rigidez lombar, então nós temos o índice de Schober alterado e também diminuído, né, o índice de Schober, e também diminuição da expansibilidade torácica, diminuição da distância entre occipício e parede, né, envolvimento óleo-articular assimétrico, veite anterior, aortite, complicações neurológicas como síndrome da cauda equina, esclerose múltipla, fraturas, maior facilidade de fraturas e fibrose pulmonar. A figura ao lado mostra justamente o paciente com dificuldade para flexionar o seu tronco e atingir com as mãos o chão devido à diminuição da flexibilidade lombar. O que ocorre na espondilite anquilosante é uma fusão de todos os corpos vertebrais, impedindo que haja uma movimentação adequada da coluna vertebral. Com isso, o paciente vai adotando uma postura que é característica, né, em que ele tem essa dificuldade para flexibilizar, fazer flexão da sua coluna lombar, né? Ele tem um aumento do diâmetro, melhor dizendo, ele tem aumento da distância occipício-parede, quer dizer, se colocar o paciente de encontro a uma parede, a distância entre a região occipital e a parede está aumentada, né? Devido à alteração, essa soldadura, essa fusão dos corpos vertebrais, ele adota uma postura cifótica, há um aumento do diâmetro antero-posterior torácico, né? E ele costuma, em função disso, adotar uma postura, né, que é a postura do esquiador, né? Então, a conformação da sua postura é como se ele estivesse esquiando. Além disso, ele pode apresentar alterações oculares, como uveíte, iridociclite, aortite, né? E, além disso, sacroileite, a coluna em bambu radiologicamente, né? Aqui demonstrado nesse slide. Aqui o índice de Schober, né, que mede a flexibilidade lombar, que está diminuído no caso da espondilite anquilosante. A artrite psoriásica é uma artrite soronegativa que acompanha a psoríase cutânea. Tem incidência igual em homens e mulheres e o quadro clínico ele se caracteriza por uma oligoartrite assimétrica, uma sacroileite, com poliartrite simétrica, com acometimento mais de interfalangianas distais e também com formas mutilantes dessas articulações. Normalmente acomete mais as interfalangianas distais, como eu falei, mas também aqui nesse slide de baixo, nessa figura de baixo, há também uma deformidade, aumento de volume de articulação interfalangiana proximal do dedo anular, que a gente chama de dactilite. À direita, lesões cutâneas psoriásicas típicas nas pernas, aquelas placas que são características da artrite psoriásica. Ela tem uma característica de deformidade importante, né? De destruição óssea. Aqui vejam ao centro uma imagem radiológica em que há um afilamento, né, da interfalangiana proximal e com um alargamento da base da interfalangiana distal. Essa imagem radiológica é chamada de pencil and cup, traduzindo literalmente para o português seria lápis no copo.
é uma imagem radiológica característica da artrite psoriásica. Vemos ali imagens de acometimento ungueal pela psoríase, né, da mão, já com deformidade dos dedos, né. Há uma tendência, em função dessa destruição articular, há uma tendência dos dedos tomarem a conformação de salsicha, né? Eles ficam mais encurtados e mais edemaciados, e se acompanha sempre com da lesão cutânea psoriásica. Nós vimos a gota nas artrites por cristal, né? Agora vamos comentar alguma coisa sobre a pseudogota. A pseudogota é uma forma clínica da doença por depósito de pirofosfato de cálcio, diferentemente da gota, que é por monourato de sódio, né? Mais comum nos homens, acomete mais homens de idade mais avançada, em torno de 70 anos, e disse que a pseudogota ela tem um acometimento articular centrípeto, em direção ao centro, diferentemente da gota, que tem um comprometimento articular centrífugo, acometendo mais articulações periféricas. O quadro clínico muitas vezes se assemelha à própria gota, né? Pode ser desencadeado por crises após estresse agudo, por exemplo, num pós-operatório, com uma monoartrite, no caso de joelho, né? Ou pode ser podagra também, e algumas condições patológicas podem estar associadas, como hiperparatireoidismo, hemocromatose, que é uma doença de depósito pelo ferro, né? A gota pode também estar associada à pseudogota, a doença de Wilson, que é uma doença por alteração do metabolismo do cobre, né? O hipotireoidismo. O diagnóstico pode ser feito pelo líquido sinovial pulsionado para visualização desses cristais de pirofosfato de cálcio, e também pelo raio-x com a presença de condrocalcinose, diferentemente da gota, que não tem deposição de cálcio em áreas justa-articulares. Vimos a artrite séptica, agora vamos comentar alguma coisa sobre a artrite pós-gonocócica. Ela é a forma mais comum de artrite séptica, mais comum em mulheres e homens, talvez pelo fato de que as mulheres tenham mais dificuldade de identificar a infecção gonocócica do que os homens, né? Então o quadro pode evoluir, né, de uma forma, vamos dizer assim, desconhecida por parte da mulher e, consequentemente, tomar proporções mais graves. O quadro clínico se baseia em sintomas gerais que podem não estar presentes, como febre, por exemplo. O quadro inicial é de uma poliartrite migratória e depois com localização em uma articulação, geralmente uma grande articulação, geralmente joelho, como é visto ali na figura direita. Existe um quadro de rush cutâneo, numa dermatite associada. Pode haver também um quadro de perihepatite, que é a síndrome de Fitzhugh e Curtis. E o líquido sinovial tem características sépticas, né? Tem grande quantidade de leucócitos, né? 100 mil leucócitos por milímetro cúbico, com um predomínio de polimorfonucleares. A glicose está baixa e os germes encontrados são diplococos gram-negativos à bacterioscopia. Aqui uma imagem de artrite tipo TB, né? No caso da tuberculose, nós podemos ter a artrite tuberculosa periférica, acometendo articulações mais periféricas, e também podemos ter o mal de Pottinger, que seria a tuberculose óssea de coluna vertebral. Para encerrarmos essa parte, nós vamos comentar sobre a osteoartrite, que é sinônimo de artrose. Caracteriza-se pela perda progressiva da cartilagem articular e alterações reativas às margens das juntas e do osso subcondral. Nos homens é mais comum antes dos 45 anos e nas mulheres depois dos 45 anos. O quadro clínico se baseia na dor, deformidade, né, limitação do movimento e perda da função articular. Aqui não existe nenhum processo de autoimunidade, sim é um processo degenerativo, de desgaste, de destruição da superfície articular. É um processo
meramente mecânico. Nessa foto aqui vemos imagens de osteoartrite de mãos, em que vemos hipertrofia óssea de interfalangianos distais, que nós chamamos de nódulos de Eberlen, e hipertrofia óssea de nódulos, melhor dizendo, hipertrofia óssea interfalangianos proximais, que nós chamamos de nódulos de Bouchard, né? Então os dois estão presentes na osteoartrite de mãos. Aqui as articulações mais acometidas, né? Coluna cervical, né? Coluna lombar, a primeira articulação metacarpo falangiano, joelhos, quadris, as interfalangianas distais, as primeiras articulações metatarsofalangianas. Os achados clínicos se referem à dor articular, à rigidez, né? Essa rigidez ela não é demorada, como é na artrite reumatoide, ela dura no máximo meia hora, né? O paciente tem alguma dificuldade para executar o movimento no início, mas rapidamente ele começa a executar o movimento sem maiores dificuldades. Existe uma diminuição da amplitude dos movimentos articulares, pode haver atrofia muscular, nos casos mais graves, por desuso da articulação e, consequentemente, menor uso do membro também. Na palpação da articulação, nós podemos sentir a presença de osteófitos, que são pequenas calcificações que se fazem em superfície em superfície articular, e crepitação também à palpação. Nós podemos ter o edema, né, e muitas vezes a presença de líquido sinovial, que pode ser puncionado, e logicamente que esse líquido ele não tem características infecciosas e também não tem características inflamatórias. Então esse é um líquido que vai ter aí em torno de 200 a 2.000 leucócitos por milímetro cúbico, caracterizando um líquido não inflamatório e não infeccioso. Aqui à direita, imagens novamente dos nódulos de Eberle e de Bouchard, né? E uma imagem radiológica mostrando a presença de osteófitos, né, nas articulações já degeneradas pela artrose. Seria isso, muito obrigado.